Vem para cá agora que eu quero apresentar a doutora Eliana Calmon. Vamos mostrar ela. Nascida em Salvador, 44. Eliana Calmon Alves é formada em Direito, especializada em Processo Civil pela Universidade Federal da Bahia. Em 74, passou para o cargo público de Procuradora da República em Pernambuco. 2 anos depois, passou para a Subprocuradoria-Geral da República. E ela é conhecida pela luta contra a corrupção dentro dos órgãos federais, chegando a investigar irregularidades nos tribunais e a evolução patrimonial dos juízes, a fim de que esclareçam acusações de improbidade. Então, falar de Eliana Calmon é redundância, né? Doutora, bom dia. Pode, quando ela começar a falar, você solta o cronômetro, que nós vamos ter 15 minutos de entrevista hoje com a doutora Eliana Calmon. Bom dia, doutora Eliana. Muito bom dia, Varela, muito bom dia, ouvintes e telespectadores. É um prazer estar aqui para falar com vocês. Doutora Eliana, nós estamos vindo falar muito de jeito novo de fazer política. O que é isso? Dá para explicar para o povo? Bem, o jeito novo de fazer política é não usar essa dinheirama toda, não usar os chamados eleitores de cabresto e usar, sim, as forças vivas da sociedade, onde cada político mostra o que é, o que quer fazer, o que precisa fazer, e a sociedade, através dos diversos segmentos, a sociedade faz a escolha de acordo com as suas necessidades. Isto é que é o novo jeito de fazer política. Ou seja, nós vamos abolir os cabrestos, os cabos eleitorais, essa dinheirama toda que se paga para que as pessoas façam a catagem de votos e cada um diga o seguinte: eu tenho 5 mil votos, 15 mil votos, onde a vontade do eleitor não vem a prevalecer. O jeito novo de fazer política é que o eleitor exerça o seu direito de cidadania e faça a sua escolha. Mas eu posso dar minha impressão, doutora, como eleitor de 40 anos, eu percebo que quem pode mais chora menos. Quem tem mais grana ganha eleição. Tenho visto isso ao longo dos anos. Quando é de capital político, não é só dinheiro. Exatamente, é esta forma de fazer política que nós estamos querendo acabar. Porque nós chegamos à conclusão, a sociedade chegou à conclusão seguinte: essa grande corrupção que existe dentro do governo, ela faz parte do processo eleitoral, porque existe a necessidade de cada vez se ter mais dinheiro para a eleição seguinte, de forma que chega ao governo já comprometido, porque aquele dinheiro todo investido nas eleições precisam ser tirados dos cofres públicos. Ou seja, são os conluios, os conchavos, e a autoridade, quando chega ao cargo, já chega com tudo loteado para atender aquelas demandas que foi para a eleição. Ou seja, é o dinheiro, mas é o dinheiro do povo, é o dinheiro do público, é o dinheiro do governo que está nessa derrama, onde todos estão denunciando que cada vez mais está mais complicado fazer eleição. O novo jeito de fazer política não tem nada disso. Doutora Eliana Calmon, o que a senhora pretende como senadora, que foi muito brilhante no judiciário? A primeira coisa que eu pretendo é a reforma política. A reforma política é esta que vem redesenhar todo o quadro político do Estado, da nação, do país, para que nós tenhamos uma outra forma de fazer política. Essa é a reforma das reformas, é a reforma primeira. Esta não pode, é imprescindível, onde não se quer fazer, o Senado, o Congresso Nacional, não quer fazer a reforma política. Mas nós temos de insistir e temos de formar um bloco que esteja de acordo com a vontade popular. A segunda é me aliar aos projetos que já existem de educação em tempo integral. Isso aí é imprescindível, mas como Marina Silva diz, não é para ter 2 expedientes na escola, é para ter uma educação de qualidade, onde as crianças entrem e consigam ter lazer, ter educação
e chamando até a família para dentro da escola, para que nós tenhamos uma melhoria também da família. Na opinião da senhora, doutora, porque Marina está empatando com a Dilma. Que fenômeno é esse? É o fenômeno da mudança que está havendo na sociedade brasileira. Aliás, vocês todos, os jornalistas e também os analistas políticos, já diziam isso, que a sociedade brasileira mudou e o político não percebeu. A sociedade já vem mostrando que não quer mais a velha política, que ele quer uma política de qualidade, que ele quer serviço público de qualidade, que ele não aguenta mais a corrupção. Existe uma revolta do povo contra tudo que está sendo feito na política brasileira hoje. De forma que esta mudança em relação a Marina Silva, o fenômeno Marina Silva, é exatamente a vontade do povo que já vem sendo demonstrado desde o ano passado. Veja bem o que é que aconteceu em junho do ano passado, né? Aqueles movimentos de rua já era um sinal, Então, a senhora entende que os políticos precisam resgatar a imagem deles, é isso? Totalmente. Há um cientista político americano da Universidade de Harvard que ele diz o seguinte: o povo brasileiro evoluiu mais do que os seus políticos. Então está em descompasso. O povo está na frente e os nossos políticos estão atrás. E o povo vai dizer por que ele é evoluído a partir do momento que fizer a escolha fora de tudo isso que está aí. Essa dinheirama toda, esse estardalhaço, esse é um verdadeiro circo, porque a eleição virou um circo, com trio elétrico, com mini trio, e com blogs, e mais blogs, e carro de som, e saída para a rua. Isso é caro, viu, doutora? Muito caro, e vai para a rua, e carrega menino, e dá tapinha nas costas. Isso tudo tem de acabar, porque isso é uma enganação. Isto é uma enganação. Isso não pode continuar. Doutora, eu tenho uma pergunta popular aí, mas eu quero antes colocar isso aqui. Eu vi o orçamento novo para 2015. A Dilma, ou a Marina, ou o Aécio, se ganhar a eleição, vai ter que obedecer esse orçamento. Botaram aqui 101 bilhões para educação. Ano, 109 bilhões para saúde. Mas o custo Brasília é de 600 bilhões, com 39 ministérios. Queria a opinião da senhora sobre isso. Não precisa nem comentar. Os números já dizem o absurdo que é. Não é possível que nós façamos um investimento maciço na burocracia do Estado. O Estado não pode ter esta máquina fantástica e ser cada vez mais incompetente, né? Porque o Estado é incompetente. Tomou conta dos aeroportos, não deu conta, teve de privatizar. Até a Petrobras, que é considerada uma empresa que jamais dá prejuízo, porque petróleo nunca deu prejuízo no mundo inteiro. Está entre as 5 maiores do mundo. Pronto. A Petrobras está aí para mostrar a incompetência do Estado brasileiro em termos de administração burocrática. Certo. Agora tem uma pergunta popular, que vem das ruas, para a doutora Eliana, por favor. Vamos ouvir. Candidato, a nossa segurança está precária. O que a senhora pretende fazer para melhorar? É nós envolvermos a União na questão da segurança pública. A União hoje não faz absolutamente nada pela segurança pública, a não ser quando existe um grande problema no Estado, que eles mandam essas tropas nacionais, que são caríssimas. Nós temos de ter princípios da segurança pública que venham da União. Isto seja desenvolvido pelo Estado, a execução do trabalho tem de ser pelo Estado, mas envolva também o município na questão da segurança pública. Isso é basilar. E o segundo ponto é resolver a questão da Polícia Militar no Brasil. A Polícia Militar no Brasil é um nó que ninguém consegue desatar. Por quê? Porque é um grande celeiro de voto, é um grande celeiro eleitoral, e cada um tem um pedaço da Polícia Militar. Não se quer mexer na Polícia Militar. Muito bem. Mais alguma pergunta que vem das ruas, por favor? Sim. Gostaria de saber, para a candidata, o que ela pode fazer em relação ao transporte em Salvador. O
transporte precisa ser pensado como um todo, porque transporte não é só botar ônibus para resolver o problema. Nós temos um metrô, que é chamado metrô Calças Curtas, que levou o quê? 14 anos para termos 8 quilômetros. Nós, por exemplo, o meu filho foi agora ao Chile, Santiago do Chile, que é uma cidade muitíssimo menor do que São Paulo. Santiago tem 100 e tantos quilômetros de metrô. São Paulo tem 76 quilômetros de metrô. Agora imagine uma cidade como Salvador, um metrô de 8 quilômetros, eu acho, né? 10 quilômetros. 6, 7 quilômetros. Pois é, não passa de 10 quilômetros. Então isso é um escândalo, o investimento é um absurdo. Agora, tudo que se vai fazer custa o quíntuplo do preço por causa da corrupção. Então a corrupção é o grande câncer nacional. Isso precisa ser barrado. Agora, onde é que as coisas começam? No Senado Nacional. É ali que começam as coisas. Os conchavos, os conluios, a troca de favores, é ali que começa, né? Por isso mesmo é que eu sou candidata ao Senado. Porque eu quero ir para a toca, eu dizia toca do leão, mas não é não. Eu quero ir para a toca da raposa. É ali, as raposas felpudas que estão lá e que não deixam sequer os governantes governar. É possível manter na cadeia delinquentes, criminosos, com esse Código Penal de 74 anos, doutora? É possível sim. Como? É possível se nós tivermos uma rigidez na execução das penas e tivermos uma interpretação menos benévola como que vem sendo dada pelos tribunais. É um absurdo nós hoje termos a tal da presunção da inocência e achar que só é possível o cumprimento de uma pena quando se chega ao último grau, onde o Supremo Tribunal Federal diz, chega, já decidi. Por quê? O Supremo Tribunal Federal vive abarrotado. E os tribunais superiores da mesma forma. Ontem mesmo eu conversava com alguém do Ministério Público, ele estava dizendo, o número de processos que estão caindo na prescrição é absurdo. Por quê? Porque os tribunais não dão vencimento e os processos não são julgados. Resultado, é condenado na primeira instância e na segunda instância e na terceira instância o processo vai pela prescrição. Nós precisamos dar autoridade ao juiz de primeiro grau, ou mesmo nos tribunais. Condenou pelo Tribunal de Justiça, acabou, tem de ir para a cadeia. Não é presunção de inocência, é coisíssima nenhuma. Porque réus confessos, dizendo assim, eu sou culpado, a justiça diz que é presumido inocente enquanto não terminar o último recurso. A justiça é formal demais, mas formal por uma tradição de nós interpretarmos a lei penal de uma forma absolutamente acanhada. Bom, vamos com a nossa Helena Calmon, com essa entrevista, faltando mais 3 minutinhos para ela. Mais de 50 mil brasileiros morreram na bala esse ano, doutora. Como resolver esse problema das drogas e do fuzilamento das pessoas? Isso se resolve com políticas públicas necessárias. Nós estamos com os nossos jovens e os nossos meninos empregues na mão do tráfico. Por quê? Não tem família estruturada, não tem educação efetiva, o Estado não dá efetivamente a guarida às crianças e eles estão na mão do tráfico. Uma mãe que sai para trabalhar, a mãe e o pai saem para trabalhar, deixa uma criança de 8 anos, 10 anos, tomando conta dos irmãos menores. Este é o caminho para o traficante acolher. Vamos dizer, vamos combater o tráfico. A polícia subiu, foi ao morro como fez no Rio de Janeiro. Tudo muito bem. Mas o próprio Beltrame diz, o Estado mostrou suas garras, mas e o resto? Como é que fica? Porque é preciso políticas públicas. Política pública de educação, de emprego, de saneamento básico, tudo isso é importante. Esse investimento tem de ser feito, mas o que é que acontece? Falta as verbas necessárias. Veja bem, a polícia chegou, mas na hora de internar um filho, de comprar um remédio, o Estado não dá. Ele fica dias e dias numa fila do SUS. Mas quem é que dá o internamento? O tráfico. O remédio é o tráfico que dá. Você vai obedecer a quem? Ao Estado ou ao traficante? É lógico que isso tem de acontecer, né? Outro problema... A droga não tem jeito, doutor? A droga tem jeito, tem limite, tem controle.
É difícil, mas controla. Vê um país como era, por exemplo, a Colômbia está saneada. Agora, nós tivemos uma perda de 3 mil policiais federais que saíram e não foram recompostos. As nossas fronteiras estão abertas e o tráfico está entrando. Doutora, a senhora tem agora 1 minuto para as despedidas. É uma honra estar entrevistando a senhora. Sua história é bonita no judiciário e a gente espera sucesso na sua campanha como senadora. Deus abençoe a senhora. Eu quero agradecer a você, Varela, à TV Record, aos nossos ouvintes e dizer o seguinte: não votem em branco, não votem nulo. É preciso exercer a cidadania, é preciso fazer as suas escolhas. Escolham, olhem a biografia de cada um, vejam, não vão atrás dessas pessoas que dizem que são arautos de políticos que às vezes não são absolutamente nada. Deus Eu abençoe, quero doutora. me colocar à disposição. Meu nome é Eliana Calmon, para senadora número 400. Deus abençoe a senhora. Obrigado. Tempo esgotado.